que é a maior dificuldade que você notou em tempos de pandemia com os pacientes que você atendem, que tem uma dificuldade muito grande de aceitação com o próprio corpo, que querem mudar essa relação com o corpo? Legal você ter perguntado isso, porque eu lembrei que eu não te falei a segunda coisa. Eu falei o que eu devolvi para a medicina, eu não te falei que eu devolvi para a sociedade. E aí o que a sociedade me devolveu? Me devolveu essa sensibilidade, Ivan. Foi fazer o blog de manhã, o Banho Não Tem Calendário. Ligar e conversar com as pessoas. Resolver as dúvidas delas. Ou Que pelo você faz menos toda manhã, né? empatizar com elas. Né? Começou, pessoal, 150 pessoas, 120 pessoas. Meu, com os dias, aí começou a entrar 700, 1.000, 2.000, 3.000. Eu falei, meu, o que está acontecendo aqui? Será que está todo mundo acordando cedo para fazer bicicleta? Tomara que sim, né? Mas era um horário que aí eu comecei a ter um feedback das pessoas assim, cara, eu não começo o dia se eu não ouvir você. Eu preciso ouvir você porque aí eu já trato daquele assunto e aquilo ajudou. Ou então, esses dias eu recebi de um menino que ele tinha emagrecido 45 quilos desde que ele começou a ouvir o banho e que ele estava super feliz. E que só de conversar ele já conseguia direcionamento através das dúvidas das outras pessoas para ele aplicar e para ele ter confiança no que ele tem que fazer. E esse ponto me marcou. Por quê? Desde que eu dou aula para pós-graduação de medicina, e eu dou para 2 pós-graduações de medicina esportiva. Uma do Instituto Forte, da Faculdade Forte, que é o Ian e um pessoal da Santa Casa, de Misericórdia de São Paulo, um pessoal fora de série. Outro é para o Instituto BWS, que é o professor Glycon, que é do Sul, mas que ele vem dar esse curso aqui em São Paulo, né, e que também selecionou nomes assim extremamente especiais. Eu sempre pergunto para os meus alunos de uma forma muito provocativa, por que você cobra? O que você vende? E eu provoco eles por quê? Porque eu quero saber o que eles acham que eles estão vendendo. A medicina, ela não é um sacerdócio, Ivan, ela é uma profissão. Né? O teu médico, ele precisa pagar conta de luz, ele precisa pagar conta de mercado, ele precisa pagar aluguel, a gente tem essas contas. Então não dá para tratar mais a medicina assim. O que não quer dizer que nós não façamos de forma silenciosa os nossos atos de caridade. E por que silencioso? Porque caridade às vistas do mundo não é caridade, é autopromoção. Pelo menos eu acho isso, tá? E dessa forma, eu preciso que esses caras entendam o que é o trabalho deles. Porque senão eles perdem aquilo que é a mão do sucesso e eles começam a se ressentir com a medicina. E depois eles ressentem-se com os médicos. E eles começam a apontar para o colega deles como se o colega deles de sucesso fosse a razão deles terem insucesso. Isso é muito ruim na medicina. Porque o foco do médico tem que ser o paciente, não importa o que aconteça. Perfeito. Perfeito. Bom, pergunto para eles. Cara, pouca gente soube me responder. Pra você ter uma ideia, eu acho que uma pessoa soube responder essa pergunta até hoje, que foi o Thiago Bianco, que é um amigo meu que era amigo meu do colégio em Marília. Né? Eu nasci em São Carlos, cresci em Marília. Né? E o que a gente vende, aí não sou eu que estou falando, é um sujeito chamado Kenneth Arrow, o Kenneth Arrow, ele foi um Nobel de Economia, ele resolveu uma série de grandes problemas, mas um que ele resolveu foi a questão da residência médica nos Estados Unidos, porque como lá a formação ela é mais tardia, então os médicos se casavam durante a formação. Só que aí quando você tinha a formação subsequente, que era a residência, por exemplo, às vezes um médico ia para um hospital, o outro ia para o outro. E, eventualmente, um deles desistia da residência. Só que quando você não ocupa uma vaga de residência, esse dinheiro é desperdiçado, esse dinheiro é um custo. Sem um médico trabalhando ali. Né? Por quê? Porque aí você tem que contratar staff, você não tem residente para segurar aquela parte. Porque o residente trabalha. Ao contrário do que muita gente pensa, o residente trabalha e trabalha muito. E tem muito. Todos os sistemas de ensino de medicina do Brasil, de ensino médico, eles são apoiados no trabalho de alunos e residentes. Então não acha que o residente fica de braço cruzado olhando, esperando aquilo não vai. Não, ele trabalha pra caramba. Eu chegava a trabalhar 144 horas. Aí um sujeito no Instagram falou assim, mas como assim? Você está mentindo, a semana tem 168. Eu falei, exatamente, são 2 períodos de 12 de descanso. Nossa. Cara, você tem 3 anos para descobrir tudo que você
precisa saber para você, por exemplo, entrar num pronto-socorro e se aparecer o cara com o pé quebrado, com o braço quebrado, ou tudo que ele quebrar, do pescoço para baixo, você tem que resolver, o que você vai fazer? Eu vou ficar no hospital o máximo de tempo possível. Qual lugar que você fica o máximo de tempo possível? Não é na sua residência? É por isso que é uma residência médica. Porque você literalmente mora no hospital. Então, nessas condições, quando você percebe que tem essa demanda, essa situação, eu preciso que o sujeito ele entenda que a confiança é a mercadoria dele. E que aquilo que ele está aprendendo naquele curso é para que ele atue com mais eficiência. Com mais eficiência, ele tem mais bons resultados. Com mais bons resultados, ele tem mais confiança. E o nosso nome, Ivan, na medicina, ele é de pouquinho. Então tudo bem, você está olhando o Instagram hoje, tá? 2 milhões de seguidores. Mas cara, eu comecei nos anos 2000 escrevendo um blog que chamava Performance com Saúde. Aí veio o Orkut. Escrevia no Orkut. Aí veio o Facebook. Entregando conteúdo. Dividindo com as pessoas as coisas. Aí veio o Facebook. Aí veio o Instagram. Aí veio o TikTok. Tá bom. TikTok eu não consigo entregar conteúdo médico, mas eu entrego conteúdo de comportamento. Por quê? Porque eu percebo que a sociedade, de alguma forma, ela também está doente do ponto de vista de comportamento. As pessoas estão confusas, Ivan. O pessoal não sabe usar isso aí ainda direito. Não. Esse espelho preto que fica na nossa frente a maior parte do tempo, ele é uma ferramenta maravilhosa, mas ela tem sido usada de uma forma muito errada. Tem os efeitos colaterais também, porque a quantidade de conteúdo, se não tiver uma curadoria para você consumir o que de fato te faz bem, e aquela velha ação, aquele velho comportamento do ser humano, nós estamos sempre nos comparando. Como a gente tem essa mania de comparação, né? Isso se transformou. Se você está mal, quando você abre o Instagram, a possibilidade de o feed te entregar um panorama para você ficar ainda pior é enorme. E se você está bem, você vai sempre encontrar alguém melhor que você ali também. Você quer fazer vamos fazer um paralelo, vamos pegar Mundo Geek. Você assistiu O Senhor dos Anéis? Sim. Pra mim foi uma coisa que, quando eu assisti Senhor dos Anéis, eu enxerguei um monte de coisa. Falei, nossa, que impressionante. Porque eu consigo entrar no filme assim, eu vivo aquela experiência, né? Eu amo cinema. E aí, o que eu percebi? Quando eu olhava, por exemplo, pro Frodo, segurando o anel, olhava pro Gollum, que era um hobbit, e que se modificou completamente, e aí olhava pro Sam, que era um hobbit sem um anel e sem a perspectiva de poder. O que eu percebia? Eu percebia que, na verdade, o Sam, ele era um cara que estava sendo confrontado com um poder que podia corrompê-lo. E, por outro lado, ele olhava para o Sam, que era a base dele, para falar assim, poxa, como que eu sou? E quem é o poder? Como qualquer ferramenta que a gente tem, tudo que te dá muito poder também te enfraquece. Porque você costuma usar aquilo. E quanta gente ficou fraca por conta disso. O que eu percebi na pandemia aí, e que, assim, se refletiu no consultório, e que eu acho que é uma... Desculpa, eu só conseguia responder isso para você se a gente tivesse esse background, né? As pessoas usaram isso, que é uma grande ferramenta, para manter a comunicação, para manter o contato, para manter a troca de coisas boas, para fazer o contrário. Eu tenho poder de machucar o outro. Então eu vou ser um hater. Eu vou criar uma conta fantasma. Eu vou falar mal dos fulano. Eu vou plantar notícia falsa. Eu vou criar toda uma discussão social em torno das opiniões que são minhas e vou fazer com que isso seja mais importante do que coisas reais, problemas reais. Isso você notou no consultório, Paulo? Mas com certeza, os pacientes eles estavam muito mais estressados. Os meus pacientes, eles nunca vieram da internet. O Instagram nunca me deu paciente. Os meus pacientes eram pessoas indicadas por meus outros pacientes. Eu comecei a trabalhar, eu atendia uma vez por semana, eu atendia um paciente por semana, minha consulta era R$200. Eu pagava R$50 por paciente de aluguel de sala. Ciros, muito obrigado. Você foi fundamental na minha vida e toda vez que vem essa história eu sempre agradeço você. Ciros Alexandre, fisioterapeuta. Meu amigo confiou em mim e me deu o primeiro espaço para atender. E eu acho que é importante a gente... Você cobrava R$200? R$200. E só tinha uma consulta por semana? Tinha uma consulta por semana, ainda tinha imposto para pagar disso, né? E era assim foi assim que eu comecei. Hoje você tem 50 pacientes por semana...
Hoje a gente tem 18 mil pacientes, né? A gente tem uma fila de espera de 500 pacientes. A gente está com a agenda marcada até maio do ano que vem, pelo menos da última vez que eu vi. E a gente só vai voltar a marcar consulta depois de março.